Olá irmãos e bem-vindos a mais um estudo bíblico aqui do canal e hoje vamos falar sobre Romanos 1:7. Quem não viu os vídeos dos versículos anteriores pode ver, ou então pode abrir a Bíblia também nesta passagem de Romanos 1, ver os 6 primeiros versículos para entender o enquadramento do versículo 7. Convém sempre ter o contexto correto das passagens, ver o que é que sempre está atrás, o que é que está depois, para se entender verdadeiramente o que é que muitas vezes a que é que certas coisas se referem, ou qual é o contexto histórico ou cultural ou social, ou o que é que está a acontecer na passagem para aquelas palavras serem ditas. Portanto, é importante nós vermos os versículos anteriores. Nós já fizemos em vídeo a análise de cada um desses versículos e fizemos uma meditação sobre cada versículo, e agora estamos aqui com o versículo 7, que diz o seguinte: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, neste versículo, Paulo já está literalmente a saudar especificamente os irmãos, os cristãos que estão ali na cidade de Roma, à qual esta carta aos romanos é dirigida, não é? Os romanos são esses habitantes da cidade de Roma. E nós vemos que desde o versículo 1 ao versículo 6 há uma introdução em que Paulo se identifica como servo de Jesus Cristo, que ele recebeu um chamado diretamente do Senhor, não é, para ser um apóstolo. Ele foi separado do mundo pela graça para anunciar o Evangelho de Deus, e ele próprio diz que essa autoridade dele vem do Filho, vem do próprio Senhor Jesus, aquele que é declarado o Filho de Deus em poder, segundo esse espírito da santificação que ele também tem nele mesmo, pela ressurreição dentro dos mortos, o Senhor Jesus, pela qual ele também recebeu essa honra de poder ser, como Filho de Deus, vitorioso sobre a morte, para receber também a vida eterna e ressuscitar dos mortos assim que o seu corpo fosse destruído. Portanto, ele tem a consciência que tudo vem acerca do Senhor Jesus, e ele aponta para o Senhor Jesus e para as Escrituras também, para as profecias do passado acerca do Senhor Jesus, como a fonte da autoridade dele. A autoridade dele vem diretamente do Senhor Jesus e da palavra revelada pelos profetas e pelo próprio Senhor a ele. E, portanto, depois dele se apresentar e ele identificar essa autoridade que está com ele, nesta carta, ele identifica também que todos os irmãos receberam, como ele, a mesma graça, o mesmo apostolado para a obediência da fé. Todos os que são trazidos para a graça de todas as gentes, todas as pessoas, de todas as nações do mundo, assim como ele, todos têm essa responsabilidade. E por isso é que ele agora começa a dirigir-se aos irmãos de Roma e chama-os de amados de Deus. Como ele no versículo anterior disse que nós fomos chamados para sermos de Jesus Cristo, ele agora aqui diz que nós somos os amados de Deus, chamados santos. Portanto, há aqui umas coisas interessantes para falarmos. Primeiro vamos falar sobre quando ele se dirige a todos os que estáis em Roma, não é? Então, revela a quem esta carta é inicialmente dirigida no contexto histórico-cultural. Portanto, a carta foi dirigida àqueles habitantes de Roma, mas nós sabemos que a Bíblia registra estas cartas, registra estas profecias, registra todas estas histórias que diziam respeito ao povo judeu e aos gentios ali naquela zona do Médio Oriente, entre Israel, a Grécia, o Império Romano, subindo para cima até a Turquia, todas aquelas regiões dali onde os apóstolos andaram e pregaram e anunciaram o Evangelho. Todas estas regiões, a Jordânia, enfim, por aí, não diz respeito somente àquelas pessoas. A história destas pessoas está registada porque serve de exemplo para todos nós. Não é, mas a Bíblia foi escrita para os judeus e para aquela gente daquela zona, então é para eles, não é para nós. Nós não temos nada a ver com isso. Mas não é isso. Na realidade, a Bíblia é para todos nós, em todos os tempos, desde que Deus começou a revelar aos homens e a passar ensinamentos aos homens, e os homens começaram a registrar, esses ensinamentos veio para todos os homens em todas as épocas. Por isso é que a Bíblia é mais atual do que o Jornal da Manhã. A Bíblia é um livro profético, é um livro sobrenatural, que tem poder de nos ler de volta. Nós lemos a Bíblia e a Bíblia nos lê de volta. E por isso é que nós, quando realmente temos o Espírito Santo e temos comunhão com Deus,
e o entendimento que Ele nos dá, nós ao lermos a Bíblia somos transformados, porque nós vemos que aquilo não dizia respeito somente àquelas pessoas estranhas ali naquela região da Terra, mas parece que a Bíblia foi escrita para mim. Eu, quando leio a Bíblia, eu sinto que ela foi escrita para mim, e porque ela foi. E qualquer outro cristão, quando lê, também sabe que foi escrito para ele. Não há uma mensagem, não há um versículo na Bíblia que, mesmo que pareça que tenha um contexto completamente desproporcional, ou seja, que não tem nada a ver com a nossa vida, com a nossa realidade cultural e social e temporal também, tem. Porque todos os princípios, os valores, os simbolismos comportamentais, tudo aquilo que tem a ver com cada uma daquelas pessoas é idêntico para nós, porque todos nós estamos sujeitos aos mesmos desejos, às mesmas dificuldades, às mesmas emoções, aos mesmos sentimentos, presos ao pecado. Portanto, não mudou nada em relação ao ser humano, nós somos iguais, continuamos a ser iguais. Temos mais tecnologia, temos mais avanço científico, temos mais, enfim, mais luxos, mais riquezas, mais acesso a coisas, mas na nossa natureza carnal nós somos iguaizinhos como aqueles homens ali no Médio Oriente há 4.000, 5.000 anos atrás. Portanto, e aqui neste caso há 2.000 anos atrás, quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Romanos, sensivelmente, não é? O que é que acontece? Ele dirige estes romanos como se estivesse a dirigir a todos nós. Portanto, não é só para os romanos em particular que Paulo escreveu esta carta, é para todas as igrejas, em todos os tempos, e não somente para aquelas pessoas, é para todos os crentes que no curso da sua vida, não é, na fé, vão presenciar, fazer parte ou lidar com circunstâncias semelhantes a estas que os romanos também tiveram que lidar, pela razão que o Paulo sentiu a necessidade, não é, de lhes escrever uma carta, porque havia ali situações específicas que precisavam de ser dirigidas, e nós, quando analisamos a carta, nós vemos as mesmas situações, as mesmas circunstâncias a acontecerem nas nossas igrejas, nas nossas vidas pessoais, nos círculos onde nos movemos. Nós vemos perfeitos exemplos de como o ser humano realmente não muda. E por isso é que nós estamos aqui para falar sobre estas coisas, porque são coisas interessantes que mudam a nossa vida, e mudou a minha vida. E a minha vida, eu vejo todos os dias, quando leio a Bíblia, olho para a minha vida e digo, meu Deus, parece que foi escrito para mim. Portanto, nós nunca devemos ter o pensamento de achar que alguma coisa na Bíblia não nos diz respeito a nós propriamente, pois tudo o que está escrito na Palavra de Deus é dirigido para nós, para cada um, particularmente. Ainda que em determinado momento na nossa vida nós não consigamos ver uma aplicação direta em nós, a aplicação está lá. Nós é que não conseguimos ver, porque muitas vezes estamos em ignorância. A Bíblia inteira é o manual da vida. Muitas pessoas dizem assim, mas isto, quem é que sabe como viver a vida, não é? Eu quando nasci não veio com o manual, a vida não veio com o manual. Mentira. A Bíblia é o manual da vida. E nós entramos na vida sem o manual, mas logo Deus põe o manual disponível para nós descobrirmos que ali está o manual da vida. A Bíblia é o livro que nos ensina como lidar com os sentimentos, com as emoções, como viver em sociedade, como lidar com as outras pessoas, como lidar com as nossas próprias misérias, os nossos sofrimentos, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, como projetar ambições, como gerir o dinheiro, como gerir a família, como viver em sociedade, como lidar com a lei, com as regras, enfim, uma infinidade de situações que dizem respeito a cada um de nós. Todos nós temos que lidar com estas coisas e a Bíblia tem aplicações diretas para tudo isso. Portanto, a Bíblia que nós falamos e defendemos, a Bíblia que é fiel aos textos originais, há aí algumas Bíblias que realmente já estão pervertidas e estão com traduções erradas, mas se nós temos acesso aos textos originais, e temos, e os próprios pergaminhos do Mar Morto vieram comprovar que a Bíblia é um livro credível, é um livro que não foi adulterado. Os escritos originais não foram adulterados e estão em acesso, foram copiados várias vezes para estarem nas mãos não só dos judeus, dos gentios. Portanto, todos têm acesso aos escritos originais que estão. Hoje, Deus criou possibilidades através da internet e dos meios de comunicação para difundir essa informação de tal forma que a informação nunca mais pudesse ser afastada dos olhos de cada um de nós. É claro que, como o diabo não pode afastar a palavra de Deus original de nós, ele cria versões
da palavra original e depois põe disponível para as pessoas encontrarem essas de uma forma mais fácil, ou seja, as versões adulteradas, e depois tenham dificuldade em encontrar realmente as escrituras corretas. Por isso é que nós temos que ter noção de quais são as versões adulteradas, quais são as versões corretas. Nós temos que ter noção também dos textos originais para poder realmente fazer esse trabalho de seleção. E a palavra de Deus, por acaso não tenho aqui agora, vou buscar e já vos vou mostrar. Como fui ao culto, tinha na minha mochila, na minha mala. Portanto, esta palavra de Deus que nós temos aqui, esta Bíblia que está aqui, é a versão Almeida Corrigida Fiel. Esta versão é a versão mais fiel que nós encontramos. Há aí outras versões semelhantes que também são boas, mas em termos de tradução correta para o português, esta tradução é que é a mais fiel e que passa exatamente o sentido original das passagens, dos termos, porque, embora haja às vezes diferenças de tradução, nós não podemos dizer que essas diferenças de tradução pervertem totalmente. Há umas que pervertem, mas há versões que simplesmente não é a mesma versão, muda uma ou outra palavra, mas o significado da palavra é o mesmo. Não é? Se eu estiver a dizer bonito ou lindo, a palavra é diferente, mas o simbolismo é o mesmo, para dizer que alguma coisa, não é, tem essa característica. Portanto, o que acontece nas traduções muitas vezes é que uma ou outra palavra podia ser mais bem escolhida para representar melhor ainda o significado original, mas o sentido não muda, portanto, a mensagem, a verdade que está ali continua intocável. E muitas pessoas têm muita ignorância em relação à palavra de Deus e, em vez de pesquisarem e descobrirem e aprenderem sobre a palavra de Deus, acreditam logo que a palavra de Deus foi adulterada porque alguém lhes disse, porque leram na internet e porque são incrédulas. Elas preferem logo adotar essa postura de resistência e de resiliência em relação à palavra de Deus, em vez de pesquisarem para saberem realmente e comprovarem que aquela palavra de Deus, se ela é realmente correta, se ela está incorreta. Em vez de fazerem isso, elas preferem duvidar da credibilidade da palavra de Deus que têm disponível. Porquê? Porque, ao duvidarem, elas podem desconsiderar a palavra de Deus. E assim que elas desconsideram a palavra de Deus, a única fonte que elas têm para verdades é a sua própria opinião, é o seu próprio sentimento, a sua própria emoção. E por isso lhes é também muito conveniente descartarem a Bíblia como um livro sobrenatural e poderoso e intocável. E se nós realmente cremos em Deus, no Deus verdadeiro, no Deus que tem o poder sobre todas as coisas, como nós não íamos crer que Ele revela-se através da sua palavra e tem poder para preservá-la intocável, para que nós tivéssemos acesso a ela sempre. Como é óbvio, se há pessoas que não têm acesso a essa palavra, é porque elas não têm um compromisso com a verdade para procurar. Eu, quando me converti, e também eu sempre vivi numa família cristã, portanto, sempre tive acesso à palavra de Deus, mas nunca quis saber da palavra de Deus para nada até uma dada altura na minha vida, em que realmente quando Deus me chamou, quando Deus me mostrou as misérias da minha vida e Ele realmente me mostrou que eu tinha que abandonar o pecado, e foi Ele que me deu essa capacidade de abandonar o pecado, abandonar a minha vida secular e mundana e me transformar, porque Ele conduziu-me à palavra e eu tive essa vontade natural que o Espírito me estava a dar de pesquisar sobre a Bíblia, saber ler, porque sempre fui uma pessoa que tive desejo de saber todas as coisas e poder saber as coisas com convicção, não falar de uma forma superficial. Sempre vi pessoas serem envergonhadas por terem conhecimento superficial e depois serem encurraladas nos seus próprios erros e ficarem engasgadas, não é? E envergonhadas por não terem conhecimento, e eu sempre pensei que eu não queria ficar naquele lugar. Portanto, eu quando pesquiso alguma coisa, estudo e vou à procura do conhecimento, eu tenho sempre esse zelo de não passar pela vergonha de estar a falar à toa, de não saber o que é que eu estou a falar. Portanto, fui pesquisar sobre a palavra de Deus e o próprio Senhor me deu entendimento e foi-me mostrando que certas versões não eram realmente corretas, e eu próprio cheguei à conclusão
através da minha própria percepção, não é? De que a palavra de Deus, aquela que era realmente a fiel, era a mais difícil de encontrar. Todas as outras versões adulteradas e secularizadas, essas estavam disponíveis em todo lado, até nas livrarias seculares, as livrarias do mundo, que têm toda a espécie de porcaria de livros, também tinham essas versões seculares, mas esta versão não tinham. E eu comecei a achar estranho, mas por que razão? Tem aqui 40 versões de Bíblia diferentes e esta versão não tem. Para bom entendedor, bem a palavra basta, não é? Portanto, nós devemos ter esse compromisso. Portanto, a palavra de Deus conduz-nos à verdade de Deus. Nós não podemos dizer que queremos em Deus e descartar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos revela quem Deus é. Portanto, se nós não queremos em Deus através da palavra, muito provavelmente, e quase de certeza absoluta, que o diabo já contaminou o nosso pensamento, a nossa emoção, as nossas percepções, para nós crermos num Deus que não existe. Nós inventamos um próprio Deus na nossa cabeça, porque nós não temos uma palavra para nos dirigir, não é? Para nos indicar quem é o Deus verdadeiro, o que é que Ele quer, o que é que Ele não quer, o que é que Ele gosta, o que é que Ele não gosta, qual é o seu caráter, os seus atributos santos e divinos, tudo que diz respeito a esse Deus, se não estiver na palavra registado e comprovado lá, essas opiniões sobre Deus começam a vir da nossa imaginação, e a nossa imaginação cria um Deus que não salva, cria um Deus que não, em quem não há intimidade, porque se eu tiver intimidade com alguém que é verdadeiro, eu tenho uma real intimidade e uma relação com uma pessoa que é verdadeira. Agora, se eu inventar uma pessoa, se eu chegar aqui na minha cabeça e idealizar uma pessoa e desenvolver um relacionamento imaginário na minha cabeça, eu não tenho relacionamento nenhum com ninguém, a não ser com a minha própria imaginação. E, portanto, esse relacionamento só vive dentro da minha própria cabeça e não tem nenhuma base na realidade. E, portanto, se nós queremos ter uma base na realidade com o Deus verdadeiro, também temos que procurar o conhecimento de quem Ele é. E é só na palavra de Deus que nós temos. Porque se nós somos 7 bilhões de pessoas, cada uma delas a dizer que a sua imaginação, o seu pensamento, as suas emoções, a sua mente é que determina quem Deus é, então nós tínhamos 7 bilhões de deuses. Porque cada um de nós é diferente. Eu estava a falar de um Deus, a outra pessoa que estava ao meu lado estava a falar de outro Deus, porque eu tinha uma visão completamente distinta da dele. E, portanto, esses 7 bilhões de deuses seriam o Deus verdadeiro? Como é óbvio, não. Portanto, o apóstolo Paulo fala aos romanos, não é, que nós somos chamados santos. E a palavra santo, em latim, sancto, quer dizer literalmente separado, escondido, recôndito. Por isso é que muitas vezes a palavra sanctum também é usada para cavernas profundas que são inexploradas, estão escondidas, estão separadas do mundo. É quase como se fosse um reino subterrâneo, e toda a gente conhece, não é? A história a viagem ao centro da Terra, aquela caverna subterrânea que ia dar a um novo mundo debaixo da Terra. Portanto, a palavra sanctum quer literalmente dizer recôndito, escondido, puxado, afastado do resto, numa coisa secreta que está protegida, está intocável pelo mundo, ou seja, parece que foi preservada pelo tempo, completamente afastada não é, daquilo que está posto, não é, diante dos olhos de toda a gente. E, portanto, nós, como santos, nós fomos afastados do mundo. Deus separou-nos para nós não ficarmos intocáveis. Portanto, essa palavra também a palavra santo também nos diz que quando nós somos separados, nós somos aperfeiçoados por Deus. Portanto, também há uma característica de ser santo, não só de ser separado, mas também de ser separado para estar preservado. E aqui o preservado é na santificação, é na perfeição de Deus, é na santidade, ou seja, naquela característica de Deus que o pecado não toca, não é? Portanto, somos atraídos para Deus, chamados para perto de Deus, e a santidade dele cai sobre nós, e o pecado do mundo já não nos contamina mais, não toca mais em nós. Nós estamos num sítio recôndito, onde o pecado não chega, porque a santidade de Deus nos protege. E, portanto,
quando o apóstolo Paulo, não é, diz que todos esses irmãos de Roma, assim como nós, não é, são os amados de Deus, chamados santos, ele está literalmente a dizer que há algo de especial que há nesses irmãos que por Deus lhes ter separado, e isso é a promessa, não é? A promessa que foi feita a Abraão, que dizia respeito àqueles irmãos e diz respeito a mim e a você e a toda a gente que é realmente um convertido, nascido de novo. Por isso é que em Atos 2,39, não é, diz, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. Eu já falei aqui várias vezes que esta palavra chamar, a palavra klethos, que vem da palavra kaleo, que quer dizer chamar particularmente por nome. É um chamado individual. Deus chama aquelas pessoas específicas. Portanto, a promessa diz respeito a quem? Não diz respeito às pessoas que decidem por si mesmas fazerem parte dessa promessa. Não. Diz respeito àqueles irmãos que estavam em Roma, a quem Paulo estava a passar esta mensagem, aos filhos deles, porque estavam debaixo daquela promessa e porque Deus também, porque Paulo reconhecia, não é, que eles eram filhos de Deus em Cristo, e depois diz, e a todos os que estiverem longe, não é, mas depois diz, depois de dar estas particularidades, diz respeito a vocês, especificamente. Como é óbvio, quando estava a dizer a vocês, estava a falar à comunidade, porque provavelmente haveria ali algum irmão que não era convertido e, portanto, esse irmão não estava incluído. Quando ele diz respeito a vós, num corpo geral, àqueles irmãos de Roma. E disse aos vossos filhos, também de uma forma geral. Porventura, haveria algum filho de alguém ali que não seria convertido. E depois diz os que estão longe, também generalizando os que estão longe, mas não era todos os que estão longe. Porque logo a seguir, de ele dar essa particularidade, ou seja, de dar essa generalização de pessoas, ainda que seja uma generalização de alguma forma particular, ele depois vai à minúcia dessa particularidade. Então, desses todos, é a tantos quantos Deus Nosso Senhor chamar. Portanto, se Deus não chamar alguém, kaleo, identificar por nome e tirar do meio das multidões do mundo, tirar essas pessoas para a graça, se Ele não chamar, se Ele não fizer isso, a promessa não lhes diz respeito. Portanto, nós, assim como os romanos, como esses irmãos romanos, estamos ali em geral, e eu estou aqui a falar a nós, irmãos, quem estiver a ouvir, provavelmente de todos os irmãos que estiverem aqui a ouvir, vai haver pessoas que realmente esta promessa diz respeito, e há outros que vão estar aqui a ouvir e a promessa não lhes diz respeito, porque eles não são convertidos, estão a ouvir, mas provavelmente a ouvir com o interesse de criticar, de ir para os comentários fazer algum comentário desagradável, tentarem provar que eu disse alguma coisa errada, enfim, mas podem fazê-lo se o quiserem e os comentários vão ser abertos e, portanto, como o apóstolo Paulo disse, nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se houver alguma coisa que eu realmente estiver errado, eu vou dar a mão à palmatória e dizer que eu estou errado, se as pessoas me provarem na palavra de Deus. Mas esse desafio eu convido qualquer pessoa a fazê-lo, porque eu creio que se eu estiver errado, Deus vai pôr alguém para mostrar que eu estou errado, mas se eu estiver certo, se alguém vier dizer que eu estou errado e eu estiver certo na palavra, através da palavra, eu aí vou expor a palavra e vou dizer, não, você não está certo por causa desta passagem específica e esta passagem que contrariam essa passagem e que dão este entendimento. Portanto, é assim que nós fazemos. Sempre temendo a Deus e reverenciando a palavra, que é o próprio Deus vivo, o próprio Senhor Jesus, e sabendo que é a palavra que determina quem é que está certo e que está errado. Não é a minha opinião, nem a sua opinião, que valem absolutamente alguma coisa para nos fazer chegar a Deus. É a palavra de Deus. Portanto, se a minha opinião ou a sua opinião estiverem de acordo com a palavra de Deus, então as nossas opiniões estão certas. Se a nossa opinião estiver a contrariar a palavra de Deus, então a nossa opinião está errada. Portanto, amados de Deus, chamados santos. Em grego, a palavra agapetos, theos, a palavra agape é a palavra amor, não é? Portanto, os amados de Deus, chamados santos, kletos agios.
A palavra kletos, como já disse, é a palavra, não é? Chamado pelo nome. A palavra hagios é santos, não é? Ou santidade. Portanto, o que a Bíblia revela sobre a natureza de Deus é que Ele está centrado em Cristo, correto? Portanto, que o nosso amor em Cristo não pode ser... nada nos pode separar desse amor. Em Romanos 8:39 diz que nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar desse amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, se nós somos os amados de Deus, verdadeiramente, se Deus realmente nos amou para nos dar essa salvação, não é? Se nós, na figura em Romanos também, não é? Quando ele diz amei a Jacó e odiei a Esaú, em Romanos 9, no capítulo a seguir, se nós somos como a Jacó amados por Deus, então nós somos chamados também por Ele para sermos santos. Nós somos chamados por Deus somente em Jesus e somos amados por Deus também somente em Jesus. Quem não tem Jesus como seu Senhor e o seu Salvador permanece debaixo da ira e da condenação, como está em João 3,18 e João 3,36. Então, Jesus é o Filho amado em quem Deus Pai se agrada, se compraz, como diz a passagem. Não é? E nós vemos isso em Mateus 3,17, Mateus 12,18 e Mateus 17,5, que Jesus é o Filho amado. Todos os que são chamados, então, que são chamados amados de Deus, como o Senhor Jesus é o amado do Pai, são aqueles que estão em Jesus. E esses, na Bíblia, são os que estão realmente em Cristo. Os amados de Deus são os que têm o Senhor Jesus, também como o amado das suas almas. E porque o Filho é amado e nós estamos nele, nós somos amados pelo Pai. Esta ideia que Deus ama literalmente toda a gente, quer estando em Cristo ou não, é totalmente errada e a Bíblia assim o comprova. Pois os que estão sem Cristo são aqueles que estão sem esperança e sem Deus. Como nós lemos lá em Efésios 2:12, que diz: naquele tempo nós estávamos sem Cristo, então estávamos separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. Portanto, antes de sermos chamados, nós estávamos como os outros. Os outros que quê? Que não tendo esperança e sem Deus no mundo. Portanto, todas as pessoas que não foram chamadas e trazidas, não é, em Cristo para estarem juntos à comunidade de Israel e à promessa que foi feita a Abraão e aos pais, não é? Então, todas essas pessoas que estão sem Cristo, estão também sem Deus e sem esperança. Estão condenadas. Portanto, não estão debaixo do amor de Deus, estão debaixo da ira. Por isso nós também lemos, não é, a dizer que Ele é a nossa paz e que na sua carne, o Senhor Jesus na sua carne, desfez a inimizade que havia entre nós e Deus, estando previamente encerrados debaixo da lei do pecado como filhos da ira e filhos da desobediência. Efésios 2, de 14 a 16, mostra isto, e também Efésios 2, 3. Estas passagens assim o comprovam. E, portanto, Efésios 2 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio da separação, na sua carne desfez a inimizade. Ou seja, se Jesus não desfez a inimizade permanece, correto? Então, não só as pessoas odeiam a Deus, mas Deus odeia o ímpio. Porque há uma natural inimizade. Então a cruz veio para reconciliar ambos, matando as inimizades. E em Efésios 2, 3, não é, diz que nós antes andávamos também nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E portanto, nesse tempo antes de sermos chamados, nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Portanto, filhos da ira. E eu vou citar apenas Salmos 11:5 também aqui, para comprovar ainda mais que aquilo que eu estou a dizer é bíblico. Em Salmos 11:5 diz que o Senhor prova o justo. O justo aqui é aquele que Ele já ou seja, que Ele já chamou para a justiça. Ele prova depois esse justo. Porém, há o ímpio, aquele que ainda
aquele que está estranho a Deus, que ainda não tem a justiça de Deus, não reconhece a justiça de Deus e não tem a justiça de Deus na sua vida. Porém, ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. A Bíblia diz que Deus odeia a sua alma. Porquê? Porque Deus é um Deus santo e, portanto, Ele odeia o pecado. E, portanto, não é que Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Porque o pecado só existe por causa do pecador. O pecador comete pecado. O pecado não é uma coisa alheia ao homem. Na minha vida, se houver pecado, é porque eu sou pecador. Como é que eu poderia não ser pecador e ter pecado em mim? Eu produzo pecado porque eu sou pecador. Portanto, se Deus odiar o meu pecado, Ele também me odeia a mim como pecador. É claro que eu, como já estou debaixo da graça, Deus já não olha para mim e vê o meu pecado. Porque Ele vê a justiça do Senhor Jesus na cruz. Vê a graça. Não é? Assim como em Êxodo nós vemos lá no Velho Testamento o episódio, eu já falei aqui sobre isso, sobre o Espírito de Deus que foi enviado à terra para matar os primogênitos dos egípcios, onde havia o sangue nas portas, o Espírito olhava, dizia assim, está ali o sangue, são justos. Aquelas pessoas ali são justas. Ainda que fossem pessoas pecadoras, o Espírito disse, são justos. E passava ao lado e chegava da porta a seguir, não havia sangue e ali havia morte. Então é este o simbolismo que nós temos que entender, que na Bíblia todos os que estão sem Cristo estão debaixo da ira, estão condenados e Deus odeia a sua alma. Não é? Portanto, Paulo explica esta inimizade sendo destruída por Jesus, nesta mesma carta aos Romanos, em Romanos 5:1, ele diz assim, tendo sido, pois, justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Tendo sido justificados pela fé. Antes de sermos justificados pela fé, não havia paz, havia inimizade, havia guerra direta. Não é? Havia oposição, tanto da nossa parte para com Deus, como de Deus para connosco. Porque, em geral, Deus odeia o pecado. É claro que aqueles que Ele decide, porque a vontade dele de decidir eleger e predestinar e justificar, resgatar essas pessoas do pecado para mostrar a sua graça, a sua misericórdia e a sua compaixão, é o que destrói, é o que nos faz, depois, através da obra do Senhor Jesus, destruir essa separação, ou seja, destruir essa separação que havia entre nós. E por isso, Deus depois nos aceita. Não é? E não somos nós que o aceitamos a Ele, é Ele que nos aceita a nós. E depois dele nos aceitar, nós podemos, como é óbvio, em consciência, dizer que o aceitamos, mas é Ele que nos aceita, não somos nós que o aceitamos. Ou seja, a forma mais correta de nós podermos dizer isto era, nós reconhecemos que Tu nos aceitas, Deus, e nós somos Teus, reconhecemos que somos Teus, Tua propriedade, e reconhecemos a Tua autoridade sobre as nossas vidas e nos colocamos diante de Ti, porque Tu é que tens feito esta obra em nós. Essa é a forma mais bíblica de nós podemos descrever. Se uma pessoa disser que nós o aceitamos, mas se a pessoa souber que na verdade é Ele que nos aceita, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, se nós tivermos essa consciência, nós podemos usar essa expressão de dizer que aceitamos, porque sabemos que também que o entendimento em relação a isso está correto. Agora, há tanta gente que diz que são elas que aceitam, que depois chega uma altura que elas pervertem porque elas não conhecem a realidade bíblica, que é Ele que nos aceita a nós, em primeiro lugar. Portanto, Jesus deixa bem claro que quem o ama a Ele e à sua palavra tem a condição de ser amado pelo Pai, de forma a que fora deste contexto Deus não ama ninguém sem Jesus. E João 14:21 diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, se alguém não me ama, não vai ser amado do meu Pai. O meu Pai não vai amar. Portanto, quem me odeia, o Pai odeia. Não é? Quem me despreza, o Pai despreza. Literalmente, é assim. Por isso é que todas as religiões e seitas, não é, do mundo, os cultos místicos, esotéricos, têm os seus profetas, os seus mestres, os seus avatares, os seus iluminados, gurus, mas só o cristianismo tem um Salvador. O Senhor Jesus não é o mesmo do que Maomé, do que Buda, do que Confúcio, do que Zoroastro, do que qualquer guru ou qualquer homem
profeta que tenha vindo e trazido mensagens de paz e de harmonia enfim, eram homens. O Senhor Jesus era o Deus homem. Há uma diferença enorme. Portanto, Jesus, na firmeza incontornável das suas palavras, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Hodos, que é caminho, Aletheia, que é a verdade, e Zoe, que é a vida, literalmente ele estava a falar de um caminho exclusivo, de uma verdade incontornável e de uma vida plena, não é? Em João 14,6. Portanto, ele diz: ninguém vem ao Pai. Não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a porta para o Pai está aqui. Só entrando aqui é que vocês saem lá. O Pai está em mim e Ele vos ama. Se vocês me amarem a mim, vocês estão também a amar o Pai e o Pai vos está a amar de volta. Se não me amarem a mim, não há amor, não é? Ninguém vai ao Pai. Portanto, ninguém vai a Deus senão por Jesus. O termo amados, agapetos, não é? Também quer dizer estimados, queridos, favoritos, dignos de amor. Na Bíblia, embora o grego original tenha muitos termos para, ou seja, a palavra amor no grego pode ser dita, há imensas palavras para definir o que é o amor. Os termos originais em grego, não é? A palavra agape não é a única palavra grega para a palavra amor, e nós vamos falar sobre isto. Na Bíblia, embora existam muitas expressões ou muitos termos para a palavra amor, na Bíblia só 2 palavras gregas aparecem para definir amor. O termo agape e o termo philia. Ou seja, o amor philia descreve o amor divino com que... O amor agape e philia descrevem o amor divino com que Deus nos ama em Cristo. E o outro, esse é o amor agape, e o amor philia é o amor que o Senhor Jesus demonstra ou demonstrava publicamente para com os seus amigos, com os seus discípulos e a sua comunidade. Esse amor sociável, esse amor amistoso, uma amizade amistosa para com as pessoas é philia. E o agape é o amor do Pai pelo Filho e que nós temos pelo Filho e pelo Pai, que é como eu disse, não é? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como está em 1 João 4,19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor agape. Então, há uma perversão do sentido original do amor de Deus na Bíblia por causa do mau entendimento do que é que o amor realmente simboliza. E, portanto, quando as pessoas pervertem o significado do amor de Deus, porque depois vão buscar os outros significados de amor culturais que os gregos também definiram, começa a criar-se heresias em relação à palavra de Deus e falso ensino dentro das comunidades cristãs. As pessoas não entendem o amor de Deus, o amor bíblico, o amor verdadeiro, e porque estão cheias de conceitos do amor cultural, elas, enfim, se desviam da verdade. O amor cultural não pode, de forma nenhuma, se misturar com o amor que está descrito na Bíblia, de forma a introduzir nos textos as verdades interpretativas que não estão lá. Nós só somos dignos do amor de Deus por causa do amor que existe entre as 3 pessoas da Trindade. Porque Jesus é amado pelo Pai e pelo Espírito Santo, e sendo Ele o mediador entre Deus e os homens, como está em 1 Timóteo 2,5, é que nós podemos então, através dele e centrados nele, aceder a este amor perfeito e divino. 1 João, não é? 4, 5 a 6 diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Esse amor ágape está aí. Por isso é que logo a seguir diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Nesse amor de estar no Filho, não é? De confessar que Jesus é o Filho de Deus e de estar no Filho. E aí Deus também está com ele. Portanto, é este amor. E cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E aqui é o amor ágape, não é o amor da cultura. É um amor particular, um amor específico. E quem está nesse amor está em Deus e Deus nele. Então, no grego, eu vou-vos dar aqui uns simbolismos de alguns tipos de amor para vocês verem como é que o amor secular, o amor mundano, o amor da cultura, o amor dos sentimentos e emoções carnais
pode muitas vezes misturar-se com o amor de Deus e depois criar má doutrina e criar maus entendimentos. Então, o primeiro amor que eu vou falar aqui é o amor eros. A palavra eros, toda a gente conhece essa palavra, e na mitologia, não é? Acabou por se criar também uma espécie de um culto a uma divindade chamada Eros, e o próprio Eros, ou seja, o amor eros é o amor erótico, de onde vem a palavra eros, erótico, erotismo, vem desse amor, que é um amor romântico, um amor carnal, o amor dos apaixonados, não é? Evocando uma atração física, erótica ou sexual. Esse é o amor eros, que uma pessoa, assim que começa a ver alguma manifestação erótica, não é, noutra pessoa, e nós estamos sensíveis a esse erotismo, nós começamos a sentir uma atração física, e daí começa a ver, até a nossa cabeça fica quente, nós ficamos com aquela sensação que estamos a ficar apaixonados ou estamos a ficar altamente atraídos, quase que hipnotizados. Esse é o amor eros. O amor filia é o amor amistoso, é um amor virtuoso de companheirismo que visa a felicidade, que visa a plenitude, não é? Que visa o bem-estar com as pessoas. É um amor dedicado a estranhos, a quem nós queremos desenvolver um bem-estar com eles. Um amor de lealdade aos amigos e à comunidade através da igualdade e da familiaridade. Este amor filia, então, é o amor que o Senhor Jesus demonstrava com as pessoas à sua volta. Depois tem o amor philos, que não é o filia. O amor philos é parecido, mas é um bocadinho diferente. É um amor de confiança em tornar alguém especial ou próximo em regime de parceria. A amizade de um melhor amigo, não é? Como nós costumamos dizer, BFF, the Best Friends Forever, em inglês, ou seja, o do melhor amigo, não é? Toda a gente quer ter um melhor amigo, um amigo muito especial, um amigo que é o nosso confidente, que conhece tudo acerca de nós. É esse amor philos. Portanto, é um laço recíproco de favores e apoio com senso íntimo de partilha e conhecimento mútuo com alguém. Depois há o amor storge, que é o amor afetuoso, que representa o amor benéfico entre pessoas da família, entre familiares. É o amor automático, é o amor natural com que nós nascemos e nós, não é que a criança sente logo pelos seus familiares e não sente pelos estranhos. Não é? Está pronto no nascimento e é desenvolvido naturalmente e biologicamente por aqueles que nos são próximos. Por isso é que uma criança, quando tem a família, chega-se um estranho, a criança logo foge logo ao estranho e vai a correr e agarra-se à perna do pai, ou do tio, ou do irmão, porque ele reconhece, o amor natural pela pessoa da família, não é? Este amor storge, está logo lá, a criança, mas pela pessoa estranha ela não tem. Ela ainda não desenvolveu o amor filia ou philos. Ela é uma coisa que vem com o tempo depois. A criança vai desenvolvendo isso. Há também o amor pragma, de onde vem a palavra pragmático, não é? Portanto, é um amor amadurecido, um amor pragmático, que é um amor de convivência permanente, que resulta, não é? Pessoas com uma vida inteira de conviverem uns com os outros, essa convivência gera um amor de mútua aceitação. Companheirismo de vida. Então está associado normalmente e somente aos cônjuges, ou seja, a um marido e uma mulher, pessoas que se casam, que se juntam e passados muitos anos de comunhão e convívio, de se aturarem um ao outro, não é? Esse amor dessas duas pessoas aceitam-se mutuamente, apesar das suas diferenças que são manifestas e provadas. Embora saber que há diferenças, não é? Que há muitas vezes choques, mesmo assim elas acabam por se aceitar. Então é um amor pragmático, é um amor que já vem daquela convivência, que já é um amor maduro. Quem dera que toda a gente chegasse lá, esse amor. Muitas pessoas, passado 3 meses, o amor já foi embora. E, portanto, depois a seguir é o amor ludos, de onde vem a palavra lúdico. Lúdico quer dizer de diversão, de brincadeira, para o entretenimento. Portanto, o amor ludos, ou o amor lúdico, é alusivo a um jogo de brincadeira entre pessoas que se usam para se divertirem uma com a outra. Quem não conhece aqueles amigos que só ligam para nós dizer assim: "Tô, alô Bruno, olha, estás aí, olha, queres ir para a night, queres ir sair, queres ir passear, queres ir ao cinema?" Esse é o amor lúdico. A pessoa quer se divertir, quer ir passear e lembra-se de nós, não é? Ou então também aquele amor entre aquelas pessoas
hoje em dia é uma coisa perversa que também se tornou comum, aquelas pessoas que dizem que têm os amigos coloridos, não é? Que são amigos que as pessoas chamam, como em inglês se chama uma booty call. As pessoas ligam para aquela pessoa e não te queres divertir, não queres vir cá à casa, não é? E aquela pessoa vai lá à casa e as pessoas enrolam-se e estão ali no bem bom, têm sexo, se for preciso. Começa como o amor ludos e passa para o amor eros, que é uma coisa completamente abominável, porque nós não somos animais. Os animais têm sexo de uma forma assim, e nós, como seres racionais e seres emocionais e também seres espirituais, nós devemos perceber que o amor, esse amor de um envolvimento maior, é um amor espiritual e deve ser honrado e deve ser feito da forma como Deus o preparou para que ele fosse, não é? Um amor que visa uma união entre um homem e uma mulher para um casamento, para serem uma só carne. Esse é o amor. Esse é o amor que permite o ato sexual e permite essa intimidade sexual. Agora, a atividade sexual como um amor lúdico, um amor de brincadeira, é uma coisa que vem do diabo. Portanto, esse amor, não é, faz com que as pessoas queiram ter uma brincadeira, queiram brincar umas com as outras, divertirem-se umas com as outras, entreterem-se. Portanto, é uma afinidade para a diversão. A euforia, a aventura, a provocação compulsória estão presentes em todas as atividades que unem, então, duas pessoas segundo este tipo de amor. Depois há outro amor também, que é um amor interessante, e toda a gente já experimentou este tipo de amor. Eu próprio já me meti numa situação dessas, que é o amor mania, o amor maníaco, o amor obsessivo. Quem nunca viu ou já experimentou aqueles relacionamentos em que pode ser nós mesmos ficarmos obcecados, não é, no amor, ou então a outra pessoa com quem nós estamos envolvidos criar uma obsessão connosco ao ponto de se tornar desagradável, e há pessoas que até se matam elas próprias e depois matam as pessoas que amam, porque dizem: se não podes ser meu, não és de mais ninguém. Isto é o amor maníaco, que então em grego mania, o amor doentio, que expressa um amor maníaco de transtorno emocional ou mental, intimamente ligado com a obsessão. Portanto, é um amor que coloca o seu parceiro em tão alto patamar de estima que depois exige ser amado também na mesma dimensão, ou no mesmo registro. E nós também chamamos deste amor o amor assustador, um amor doentio. Há outro amor que é o amor philautia, que é um tipo de amor próprio. É um sinónimo do amor por si mesmo, não é? A autoaceitação, a autoestima, o amor que se põe a si mesmo em primeiro lugar. Então, o amor philautia é o amor da autoestima, o amor que se põe a si mesmo sempre em primeiro lugar. O amor philautia pode ser gerido de um ponto de vista saudável e de um ponto de vista não saudável. A autoestima, ou seja, o facto da pessoa estar bem consigo mesmo, pode ser philautia e ser saudável. A pessoa sentir-se bem consigo, não estar constantemente a pôr-se para baixo, a vitimizar-se. Portanto, uma pessoa que reconhece o seu próprio valor de uma forma saudável. Mas também pode haver uma deturpação do amor philautia para o amor mania. Pode estar também misturado com o amor philautia, quando uma pessoa começa a criar um amor obsessivo consigo mesmo, aquela autoglória, e o diabo é um expert em fazer isto, e o diabo sofre de philautia com mania, não é? Porque ele ama-se a si mesmo de tal forma, ele está tão obcecado com o amor de si mesmo, que vale tudo o que ele quiser fazer, tudo para se exaltar a si mesmo, tudo para estar acima de toda a gente. Ele olha ao seu espelho, ou ao seu reflexo, como a figura de Narciso na mitologia, e ele deixa-se levar pela sua beleza, ou seja, ele acha que ele é o maior, o melhor de todos, perfeito, nada acerca da sua vida é mau, ele é lindo, tudo, ou seja, tudo está a seu favor, essa pessoa que se exalta a si mesma. Portanto, a autoestima
é elevada a um ponto em que a pessoa perde a noção da realidade e se torna obsessiva com o seu ego, a sua vaidade, e a pessoa destrói o seu caráter, destrói o seu sentido moral, o seu senso comum e se perverte até se tornar uma pessoa, enfim, odiável. E depois, por fim, nós temos o amor ágape, que é o amor bíblico, o amor altruísta. Então, este amor simboliza o amor divino que prefere o outro em honra. É um amor sacrificial, um amor puro, um amor incondicional. Portanto, é o amor que também não faz acepção de pessoas. É um amor que é especialmente difundido a todos na mesma intensidade. E também é chamado de amor ao próximo ou ainda de o amor a Deus. Portanto, quando a Bíblia usa o amor ágape, está a falar literalmente do amor sacrificial, o amor altruísta, o amor que prefere o outro em honra. O próprio Senhor Jesus, quando nos disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Ninguém consegue amar um inimigo sem o amor ágape. Porque só um amor totalmente altruísta é que pode amar uma pessoa que nos odeia, não é? Porque amar, por isso é que ele próprio disse, não é? Se amardes quem vos ama de volta, que valor tem nisso? Amar alguém que te ama de volta é muito fácil. Agora, amar alguém que te odeia, aí é que se vai ver se o teu amor é realmente um amor altruísta, um amor perfeito. E, portanto, esse amor dedicado aos santos, que o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, que são os crentes chamados para uma vida de santidade, é este amor, o amor ágape, centrado em Cristo, totalmente distinto do amor que o mundo promove, rejeitando a Cristo. Então, o amor que nós temos por Cristo é o resultado do amor que primeiro o Pai tem pelo Filho. Nós estamos seguros neste amor, embora o nosso amor seja limitado e falho, não é? O de Deus é perfeito para connosco. E por isso é que quanto mais nós descobrimos o amor de Deus e experimentamos o amor de Deus, também maior, ou seja, mais expressão do amor de Deus começa a ser passada para nós e o nosso amor aos outros começa a refletir esse amor de Deus. A Bíblia é clara ao dizer, não é, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, 1 João 4,19, como eu já falei, e que ninguém nos pode separar desse amor que está em Cristo, Romanos 8,35. E o apóstolo Paulo depois bem diz que nada nem ninguém pode fazê-lo. Nem nós mesmos nos podemos meter à frente desse amor quando Deus nos prefere em honra e nos ama para nos salvar. E há aqui uma curiosidade interessante que eu quero partilhar aqui com todos vocês. Na Bíblia, no Novo Testamento, os primeiros 9 usos do termo ágape, as primeiras 9 vezes que o termo ágape são inseridos no Novo Testamento, são usados para se referir ao amor que o Pai tem pelo Filho, que Deus Pai tem por Jesus, o Deus Filho. E isto é interessante porque na Bíblia os números têm simbolismos importantes. Porque é que muitas vezes na Bíblia aparece o número 3, ou o número 5, ou o número 7, ou o número 12, ou o número 9, ou o número 8, 70, o número 70, portanto, e o número 40 também. Todas as vezes que estes números aparecem na Bíblia têm simbolismos por trás, conceptuais. E a goemátria, ou gematria, que é literalmente a numerologia da cabala religiosa, eles fazem muitos estudos com isso dos números, claro, misturados com o misticismo e o esoterismo e a superstição, mas na Bíblia os números têm valores simbólicos. E na própria língua antiga, não é? Os números, as letras tinham valores numéricos. E, portanto, essa gematria ou a goemátria, eles faziam estudos das escrituras e eles atribuíam valores numéricos às palavras e depois faziam estudos sobre simbolismos de números e realmente a Bíblia tem algumas coisas interessantes e bastante curiosas de se descobrir quando se fazem estes estudos numéricos. Mas o número 9 na Bíblia, e porquê é que aparece 9 vezes? As primeiras 9 vezes que aparece é para representar o amor do Pai pelo Filho. Muitas pessoas podem dizer, isso é uma coincidência, mas não é. O número 9 na Bíblia é sempre um número ligado ao ato de finalizar ou cumprir ou completar algo. Nós na Bíblia vemos que não é à toa que a hora nona, não é?
Foi a hora que o Senhor Jesus disse, está consumado. Mateus 27, 45 e João 19, 30. A hora nona. Então, o 9 está associado à ideia de finalizar, cumprir ou completar alguma coisa. Então, o amor do Pai pelo Filho é o fim e o último propósito de todo o plano eterno do qual nós passamos a fazer parte em Cristo. Tudo sempre reverte de volta ao amor do Pai pelo Filho. Ou seja, é nesse amor sacrificial, na cruz ali, quando ele diz, está consumado, aquele amor sacrificial do Pai que entrega o Filho, não é? Para que Abraão não tivesse que sacrificar Isaac, o seu próprio filho, como está lá no Velho Testamento, o Senhor Jesus para-o e diz, não, eu vou proporcionar o cordeiro. E esse cordeiro era o próprio Senhor Jesus. Então o amor sacrificial do Pai que oferece o Filho e o próprio amor sacrificial do Filho por amor ao Pai que se entrega para sacrificar é o culminar do plano eterno de Deus. Então esse amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai, esse amor 9, por isso é que 9 vezes os primeiros 9 termos de HP na Bíblia descrevem esse amor. Então, quando esse amor é cumprido ali e é manifestado ao mundo e nós, que somos os eleitos de Deus, somos transportados para o reino do seu amor, não é? Então, nós vemos que o plano de Deus foi cumprido e nós entramos nesse plano de Deus, um plano eterno. E isto é maravilhoso. Como é que estes simbolismos, como é que estas coisas aparecem na Bíblia, nós quando descobrimos estas coisas, isto são pérolas, e nós ficamos, eu pelo menos falo para mim, eu fico maravilhado com isto, e isto faz a minha fé crescer de uma forma absurda. E a minha fé tem crescido muito, muito, muito por causa destes estudos assim, que eu vou fazendo e vou descobrindo estas pérolas na Bíblia e vou ficando completamente boquiaberto. Como é que a precisão, o método com que Deus faz as coisas é uma coisa, é maravilhoso. Portanto, e depois nós lemos então que ele acaba este versículo então a dizer graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, nós sabemos que esta carta, ele está aqui neste momento, neste versículo 7, é como se ele estivesse a fazer a sua introdução final, para depois começar a fazer uma análise do comportamento daqueles irmãos ali e daquilo que eles estavam a fazer espiritualmente, ou seja, da sua conduta espiritual. Portanto, ele está a finalizar esta introdução com graça e paz, a desejar graça e paz. Portanto, esta carta estava destinada a edificar e a fortalecer a igreja e os crentes que estavam ali em Roma, e que melhor introdução do que desejar graça e paz. Porque nós sabemos que a graça e a paz vêm do Senhor Jesus. Quem tem o Senhor Jesus e quem anuncia o Senhor Jesus, anuncia sempre a graça e a paz dele. A palavra graça, como nós já analisamos no outro vídeo, é a palavra charis, que quer literalmente dizer caridade, um favor não merecido que Deus nos dá. A palavra paz é a palavra heirenei, que quer literalmente também dizer um sentimento de plenitude, de descanso. Por isso é que a Bíblia fala muitas vezes de descanso para as nossas almas. O descanso para a alma é a paz, é essa paz de Deus, heirenei. Então a graça e a paz são atribuídas a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. É por eles que nós podemos receber esta paz e esta graça. A cultura e o mundo e as religiões idólatras e pagãs também pretendem oferecer amor, graça e paz, mas nós vemos que os seus conceitos, embora se pareçam com a graça e o amor e a paz de Deus, estão muito aquém. São insuficientes porque estão cheios de perversão, estão cheios de pecado, não é? E de oposição a Deus. Ninguém pode estar em oposição a Deus e ter o amor verdadeiro, ter a graça verdadeira e ter a paz verdadeira. Por isso é que nós vemos que todas estas religiões são vazias. As pessoas entram, saem e estão insatisfeitas. Vão para as igrejas, saem das igrejas, vão para os centros zen, vão para o yoga, vão para o reiki, vão para a meditação transcendental, vão para as regressões, vão para o espiritismo, vão para o candomblé, para a bruxaria, vão para todo lado e continuam com uma vida miserável, sempre a ambicionar alguma coisa que nunca realmente alcançam.
nem a paz. E por isso é que muitas vezes acabam nos psiquiatras e nas clínicas cheios de comprimidos e drogas, porque de outra forma não conseguem nem sequer dormir. Eu nunca falhei uma noite de sono em toda a minha vida por problema nenhum, e eu já tive vários problemas, porque Deus sempre me deu essa paz, e essa paz que excede todo o entendimento. Mesmo que venham problemas, nós dormimos e descansamos, porque sabemos, temos os olhos postos nas coisas eternas e não nas coisas superficiais. Portanto, se há alguém aqui que está a ouvir este vídeo e ainda não descobriu essa paz, anda à procura dessa paz, que saiba que só no Senhor Jesus, verdadeiramente, no amor verdadeiro, na graça verdadeira, é que há paz verdadeira. Portanto, este estado de graça, não é, referido é o de plena consciência da riqueza que nos está reservada, da habilidade de sentir a presença do Espírito Santo e de experimentar a plenitude de Jesus em Espírito, como está em João 1,16, que diz assim: e todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Então, no mesmo versículo, nós vemos o amor, a graça e a paz sendo referidos por Paulo à Igreja de Roma. Amados no amor que excede todo o entendimento, como está em Efésios 3,19. Na graça das abundantes riquezas, como está em Efésios 2,7 e 2 Coríntios 8,7. E também em paz que excede todo o entendimento, como também está em Filipenses 4,7. Então, vejamos que essa graça das abundantes riquezas dá-nos um amor que excede todo o entendimento e uma paz que excede todo o entendimento. A ideia de exceder todo o entendimento quer dizer que literalmente transcende as limitações da emoção humana. Porque muitas pessoas têm paz. Se nós perguntarmos às pessoas se elas têm paz, se não houver nenhuma desgraça na vida delas naquele momento, elas vão dizer: sim, tenho paz, eu vivo em paz. Mas basta terem um acidente de carro, destruírem o carro, ficarem feridos, irem para um hospital, alguém da família morrer, perderem o emprego, descobrirem que estavam a ser traídas pelo seu marido ou sua mulher. Onde é que está a paz? A paz, não é? A paz foi embora. Assim, foi uma pomba que levantou e não voltou mais. E então, nós sabemos que só Deus é que nos pode dar essa paz, que ainda que qualquer uma dessas circunstâncias possa entrar na nossa vida e nós ficarmos, não é, com algum conflito, a paz que excede todo o entendimento vai continuar connosco. Nós não vamos perder essa paz. Vamos ter algum dissabor, como é óbvio, porque é normal, mas a nossa emoção não vai perder, ainda que possa vir alguma tristeza, a tristeza não tira a paz. A maioria das pessoas não consegue conceber a ideia de alguém estar em tristeza e estar em paz ao mesmo tempo. Porque a paz da emoção, ela não consegue conciliar as duas coisas. Paz e tristeza juntos é impossível. Agora, a paz que excede todo o entendimento, que vem da mente de Deus, que transcende a emoção, essa paz pode existir no meio do sofrimento, no meio da tristeza, no meio da desgraça, e ainda assim a paz permanecer em nós. Então esta é a paz de Deus que eu espero que todos sintam no Senhor Jesus e na palavra da verdade, não é? Na graça que vem de Deus. Portanto, o mundo não pode conhecer verdadeiramente estes conceitos, porque eles só nos são acessíveis pelo Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, como está escrito em João 14,17. O mundo não pode receber este Espírito da verdade através da religião das obras, mas somente em Jesus. Eu espero que toda a gente também saiba que nós devemos dar sempre glória a Deus, abundando em ações de graças, como está em 2 Coríntios 4,15, por meio do Senhor Jesus Cristo, como está em Colossenses 2,7, a quem nós temos entrada nesta graça, como está em Romanos 5,2. Por isso é que o apóstolo Paulo fala desta forma, expressa estas palavras, fala da graça, da paz e do amor no Senhor Jesus e nos chama, não é? Como fala a Romanos, que nós somos os amados de Deus, chamados santos. Espero que todos vós tenham a consciência de que são
amados de Deus e que são chamados santos e que possam ter a certeza dessa paz, que excede todo o entendimento na vossa vida e a consciência da salvação e das promessas da vida eterna. Espero que tenham gostado deste estudo e vemo-nos no próximo vídeo. Muito obrigado e Deus vos abençoe.